Tema da nossa mensagem hoje: receita para uma vida bem-sucedida. Receita para uma vida bem-sucedida. E faremos a leitura no livro de Josué, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Josué tinha um grande desafio diante de si, um desafio que lhe foi dado pelo próprio Deus: substituir Moisés na grande e espinhosa missão de conduzir o povo de Israel a Canaã, a terra prometida. Josué sabia que Israel era um povo obstinado. Ele conhecia aquele povo, um povo volúvel, que bastava algo inesperado acontecer para começar a murmurar e a se revoltar contra Deus e contra a pessoa que o estava a liderar, no caso Moisés. Isso havia acontecido várias vezes quando Moisés ainda estava vivo. Então certamente pensou Josué: comigo não será diferente. Se eu assumo a liderança desse povo, é um povo obstinado, rebelde. Também tinha conhecimento das várias dificuldades que havia no deserto, dificuldades naturais, e também dos perigos que teria que enfrentar até chegar a Canaã. Além disso, ele não se achava na altura de substituir o grande líder que foi Moisés. Percebemos isso numa descrição que ele faz de Moisés e logo de si mesmo. Ao referir-se a Moisés, Josué diz: Moisés, servo do Senhor. Mas ao falar de si mesmo, ele diz: Josué, servo de Moisés. Parecia considerar-se numa escala abaixo da de Moisés. Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés. Então, irmãos, com tudo isso, Josué sentia-se inseguro e amedrontado diante do tamanho desafio. Então, a conhecer os sentimentos negativos que estavam no coração de Josué, Deus lhe disse: não temas,
nem te espantes, porque Josué estava atemorizado, ele estava espantado. E para encorajá-lo, Deus diz que estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Em outras palavras, Deus promete dar a Josué a mesma força, o mesmo poder, a mesma bênção, a mesma capacidade, a mesma unção, a mesma vitória sobre os desafios e inimigos que havia dado a Moisés. Eu serei contigo como fui com Moisés. E dessa maneira, Josué não precisava temer, pois com a ajuda de Deus, ele seria bem-sucedido em sua missão. Porém, irmãos, havia uma condição. Era uma promessa de sucesso, de ser bem-sucedido, mas uma promessa condicional. Havia uma condição para que a promessa de ser bem-sucedido se cumprisse na vida de Josué. Deus lhe disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque somente então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Serás bem sucedido. Essa é a promessa debaixo de uma condição: não se aparte da tua boca o livro desta lei, que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Irmãos, eu não conheço ninguém que queira viver como um fracassado nessa vida, só se for um louco. É natural que todos queiramos ser bem-sucedidos na vida, na carreira, na família, onde estivermos, seja na vida secular, como também na vida espiritual. Queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre tudo que fazemos. Qual é a receita para que isso aconteça? O próprio Deus nos indica a receita para sermos bem-sucedidos. Todavia, irmãos, antes de falar sobre a receita, eu quero que os irmãos entendam o que significa realmente ser bem-sucedido. O que significa ser bem-sucedido na vida? De pronto, quero dizer que não significa acumular riquezas, ter muitos bens. Também não significa simplesmente ter uma carreira profissional brilhante ou ter fama e poder. Não é isso que faz ou que define uma pessoa como bem-sucedida. A história e a experiência mostram que houve pessoas que alcançaram essas coisas, mas que fracassaram na vida, terminaram mal. Por outro lado, há pessoas que não acumularam riquezas nesse mundo, não alcançaram a prosperidade material, que muitos julgaram ser sinônimo, ou que muitos julgam ser sinônimo de sucesso na vida, mas que foram bem-sucedidas. Irmãos, qual a pessoa desse mundo que foi mais bem-sucedida na sua vida? Qual foi? E por ela estamos aqui agora reunidos. É Jesus Cristo. Morreu na cruz, não acumulou riquezas, não fez fortunas, mas sem dúvida foi a pessoa mais bem-sucedida, porque ser bem-sucedido é cumprir o propósito para o qual fomos criados por Deus. Deus nos criou com propósito, e somos bem-sucedidos quando cumprimos esse propósito. E a recompensa vem depois. Jesus foi bem-sucedido, cumpriu com o seu propósito, morreu na cruz e foi recompensado, ressuscitou no terceiro dia e hoje está glorificado no céu.
Então, irmãos, precisamos entender que Deus nos criou com um propósito. E o sucesso da nossa vida é definido pelo cumprimento do propósito para o qual fomos criados. Vejamos o exemplo do rei Davi e o que a Bíblia fala sobre a sua vida depois de morto. Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Davi morreu, foi sepultado, seu corpo se decompôs, e o que levou consigo? O que levou consigo? A coroa? As riquezas? Não. Somente o testemunho de que serviu ao propósito de Deus em sua geração. Podíamos escrever lá na sua lápide, né? Aqui está o homem que serviu ao propósito de Deus em sua geração. Um homem bem-sucedido. Essa é a definição de uma pessoa bem-sucedida. Davi não foi bem-sucedido por ter sido rei, por ter conquistado muitas vitórias, acumulado riquezas. Davi foi um homem bem-sucedido porque cumpriu e serviu ao propósito de Deus em sua geração. Deus também tem um propósito para ti, como também teve para Josué na sua geração. Deus deu a Josué uma missão. Agora, sob qual critério podemos considerar que Josué foi bem-sucedido na vida? Sob que critério? Se cumpriu o propósito de Deus para ele. Se cumpriu a sua missão, o que de fato aconteceu. E Deus também tem um propósito para a tua vida, como para a minha vida. Se és homem casado, Deus tem uma missão para cumprires como esposo, como sacerdote da família, como pai dos teus filhos. Se és mulher casada, Deus tem uma missão para cumprires como esposa, como companheira adequada, como mãe. Deus tem um propósito e uma missão para cumprires na tua geração, dentro da tua profissão, no teu lugar de trabalho, no teu colégio, na tua universidade, na igreja. Deus tem um propósito, uma missão para nós, aonde estivermos. Irmãos, não viemos a esse mundo de passeio, e tampouco para ver a vida passar, mas temos propósitos na vida, propósitos que nos foram dados por Deus, e só seremos realmente bem-sucedidos se estivermos a cumprir o propósito ou os propósitos para os quais fomos criados. Se não os cumprimos, irmãos, podemos alcançar o que seja nesse mundo. Não fomos bem-sucedidos. Não fomos. Podes até conseguir acumular muitos bens nessa vida, mas se não cumpres o propósito de Deus, jamais será considerado uma pessoa bem-sucedida. Vejamos novamente o exemplo de Davi. Quando Lucas escreveu sobre ele, lá no livro de Atos, Davi já havia morrido há mais de 1000 anos. E o que ficou? Não levou consigo o palácio onde morava, não levou sua coroa de rei, não levou a riqueza que havia acumulado. Qual era a coisa mais valiosa, mais importante que se podia dizer de Davi diante do seu túmulo? Cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Esse é o real significado de uma vida bem-sucedida. Cumprir o propósito de Deus. E é isso que realmente nos fará sentir prósperos, felizes, realizados. Porém, irmãos, qual a receita dada por Deus a Josué?
para que fizesse prosperar o seu caminho e fosse bem sucedido no propósito que Deus tinha para ele, e recebesse outras bênçãos como consequência de cumprir o propósito de Deus. Versículo 8 novamente: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Podemos definir a receita de Deus para uma vida bem sucedida numa só sentença: meditar na palavra de Deus com propósito. Meditar na palavra de Deus com propósito. Essa é a receita para uma vida bem sucedida. Agora, o que significa meditar na palavra de Deus com propósito? Não é simplesmente ler para ter conhecimento, mas significa aplicar o conhecimento à vida. Conhecimento sem que seja aplicado à vida é inútil e muitas vezes apenas serve para gerar arrogância, presunção, vaidade. Eu sei tudo da Bíblia. Mas praticas? Aplicas à tua vida? Observa o que Deus disse a Josué sobre o propósito de meditar em sua palavra: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Esse é o propósito do estudo, da meditação da palavra. Devemos aplicá-la à nossa vida. Então deve ser uma leitura feita com muita atenção, focar a mente no que está escrito, observar atentamente o que Deus está a dizer através da palavra, meditar nos seus mandamentos e princípios, para que tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo quanto a palavra diz que devemos fazer. Infelizmente, há pessoas que lidam com a palavra de Deus de forma seletiva. O que é isso? Leem, meditam, mas não cuidam de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Fazem apenas o que lhes é conveniente, o que não vai contra a sua maneira de pensar ou de ser, o que não lhes exige sair da zona de conforto, o que não lhes exige mudança. Então isso aqui eu aceito, isso aqui não, isso aqui está fora do contexto, fora da cultura, é de outra época. Esquece que a palavra de Deus permanece para sempre. E dessa forma, vários aspectos da vida são guiados por seus próprios pensamentos e não pelo que Deus diz. E esse, irmãos, é um caminho certo para o fracasso. Deves observar que exortação é para fazermos tudo quanto nela está escrito. Tudo. E como o pastor costuma sempre dizer, tudo é tudo, nada fica fora. Não podemos ser seletivos diante do que Deus nos diz para fazer e escolher apenas o que vamos, o que queremos. A razão de muitos problemas, eu não tenho dúvida, irmãos, a razão de muitos problemas e dificuldades na vida, como também o motivo de não experimentarmos mais das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, está exatamente nessa seletividade. Obedecemos apenas o que queremos. Quando escolhemos o que vamos fazer, em vez de termos o cuidado de fazer conforme tudo quanto Deus nos ordena. E quando fazemos isso, irmãos, estamos a dizer que somos nós que mandamos na nossa vida. Somos nós que estamos na direção da nossa vida e não Deus, caminho para o fracasso. Se Josué tivesse feito isso, certamente fracassaria na sua missão de vida. Fracassos são colhidos quando somos seletivos diante da palavra de Deus.
mas porque Josué teve o cuidado de fazer conforme tudo quanto estava ordenado na palavra, ele pôde chegar ao fim da sua vida e testemunhar da fidelidade e da bênção de Deus sobre ele e sobre o povo de Israel. Josué 23:14. Eis que já hoje, ele estava nos seus últimos dias, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Deus pôde cumprir as promessas que fez a Josué e ao povo de Israel, porque Josué teve o cuidado e ensinou o povo a ter o cuidado de fazer conforme a tudo quanto estava escrito na palavra. Irmãos, perdemos muito quando não temos o cuidado de fazer tudo o que Deus nos manda fazer. A palavra de Deus não é um amuleto para dar-nos sorte. Eu já vi pessoas que usam a Bíblia, o livro, no Salmo 91, fica aberto lá na estante da casa, como se fosse para espantar os maus agouros, um amuleto. Não. A palavra de Deus é um guia seguro para uma vida bem-sucedida. Portanto, queres de fato ser bem-sucedido em tudo o que Deus tem preparado para ti? Tenhas o cuidado de obedecer a tudo quanto na palavra está escrito. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, essa é a receita, essa é a promessa e a condição. Queres ser bem-sucedido? Queres uma vida realmente próspera e feliz? Tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto na palavra está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a promessa de Deus. E Deus não falha. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus e dessa maneira terminar o nosso culto.